como já ia dizendo, né? Fora a questão alimentícia, nós temos uma grande aplicação no ramo de lubrificantes, por exemplo. As ceras são muito utilizadas como impermeabilizante, como proteção contra o ambiente, né? Às vezes ambientes muito agressivos podem trazer alguns prejuízos que as ceras conseguem evitar, né? Temos algumas outras aplicações que a gente vai ver, que vai desde a indústria médica até materiais protetores, indústria alimentícia, material estético e assim por diante. Tá? As aplicações de fato são inúmeras. Mas normalmente a gente estuda esses três, né, juntos porque eles têm uma base em comum. Que, por base comum, óleos, gorduras e ceras eles são quimicamente classificados como ésteres, onde a parte alcoólica é o glicerol e a parte ácida é composta por ácidos graxos. Tá? Então, se você for parar para ver aqui, nessa imagem, desse lado azul, nós vamos ter essa molécula de glicerol, né? Esses três carbonos conectados entre si, cada um deles com oxigênio, que aqui vão estar conectados a alguma coisa, mas esse alguma coisa do outro lado são ácidos graxos. Tá? Então, basicamente, ao depender do tipo de ácido graxo que você tem aqui desse lado, você pode ter óleos, gorduras ou ceras. Tá bom? Então aqui já entra um pouquinho da nossa análise química, já entra um pouquinho da gente ver a questão de forças intermoleculares, como a gente pode interpretar elas aqui, o que elas causam na estrutura. Tá? Então, ó, quando a gente fala de ácido graxo, a gente pode dar uma definiçãozinha que seria: eles possuem basicamente mais do que 10 carbonos na cadeia, tá? Possuem uma cadeia normal, podem ter ou não ligações duplas, são monocarboxílicos e têm número par de carbonos na sua cadeia. Então vamos lá. São ácidos orgânicos, como vocês podem ver aqui por essas pontas aqui, né, que são as pontas que estão na direita. Nós temos o ácido carboxílico. Todos eles têm mais do que 10 carbonos na cadeia, sendo que eles são todos em números pares. A cadeia dele é normal, você não vai ver aqui ramificações, tá? Ele pode ou não ter ligações duplas. Aqui a gente vê que nós podemos ter soluções como, por exemplo, o ácido mirístico, tem 14 carbonos, todas elas simples, e aqui nós vamos chamar ele de um ácido de cadeia saturada, todas as ligações são comuns, são iguais. Já quando a gente tem o ácido oleico, linolênico, né, que aqui a gente pode observar a presença de ligações duplas, aqui nós vamos ter os ácidos de cadeia insaturada. Né? O que quebra essa saturação, o que quebra essa homogeneidade, são justamente essas ligações duplas, tá certo? E basicamente, os triglicerídeos vão ter essa estrutura aqui. Ó, o glicerol, como citado anteriormente, vou ter aqui CH2 ligado ao H, CH ligado ao H e CH2 ligado ao H. Aqui no lugar do hidrogênio eu vou ter alguma cadeia de ácido graxo. Né? Então, por exemplo, o triacilglicerol, ele vai ter mais ou menos essa estrutura aqui tridimensional, conformacional. Muitas vezes, nós podemos acabar observando que essa cadeia aqui do meio, esse ácido graxo central, ele pode estar invertido, tá? E isso vai acontecer principalmente com estruturas que não têm uma boa superposição, ou seja, óleos, tá? Estruturas que normalmente têm um estado físico líquido, mas não é o caso geral, tá? Quando a gente fala de fontes de ácidos graxos, a gente pode ter origens animais e vegetais, mas se você for parar para ver, por exemplo, no caso das ceras, é comum nós termos ceras, como ceras parafínicas, que têm origem dita como mineral, porque são a partir do petróleo, tá? Mas aí, claro, fica um pouco a definição de cada um, mas são definidos como ceras minerais, as chamadas ceras verdadeiras, tá? Mas se você para ver, por exemplo, se eu classifico as gorduras, eu poderia ter tipos vegetal e animal. Eu coloquei aqui o leite, claro, o leite é origem animal, né? Só para poder fazer uma outra exemplificação para vocês verem, por exemplo,
Quando eu falo de gordura por meio do leite, eu coloquei aqui manteiga, creme, né? Quando eu falo animal, eu falo banha, sebo, óleo de mocotó. A diferença é, essa gordura aqui, que eu chamo de gordura animal, é aquela gordura que é tirada diretamente do corpo do animal, tá? O leite é um material que eu retiro do corpo do animal e ao processar ele eu consigo produzir os outros, tá certo? De gordura vegetal, por exemplo, coloquei aqui de cacau, né? Gordura de cacau também bastante utilizado, principalmente na indústria alimentícia, na parte de doces. Se eu falo de óleo, é que eu posso ter N, né? Mas, por exemplo, o ácido láurico, no caso, o triglicerídeo, onde o meu ácido graxo é o ácido láurico, eu posso obter ele a partir do coco, do palmiste, do babaçu. Já para extrair esses óleos, e esse triglicerídeo ser base do ácido oleico, linolênico, eu tenho aqui como exemplo algodão, amendoim, dendê, milho. No caso das ceras, coloquei aqui animal, onde a gente vai ter cera de abelha de algumas aves aquáticas, né, predominantemente aquáticas, que elas usam essa cera do corpo para poder impermeabilizar suas penas. E vegetal, onde nós temos aqui, por exemplo, a carnaúba e o coco, onde essas ceras podem ser extraídas desses vegetais e vão ter as características bem semelhantes à da animal, que vai mudar basicamente a sua origem. E como eu disse, ainda vamos ter as ceras minerais, né? Que são aquelas provenientes do refino do petróleo. Alguns óleos vegetais que nós podemos ter, coloquei aqui uma lista um pouco mais extensa, né? Porque às vezes a gente nem visualiza isso direito, mas olha só. Dos óleos vegetais nós temos óleo de soja, mamona, dendê, girassol, canola, palmiste, babaçu, amendoim, piqui, semente de gergelim, buriti, jojoba, linhaça, milho, algodão, oliva, né? Então são N, esses aqui são apenas alguns deles. Mas tem alguns que a gente vai focar um pouco mais, tá? Como, por exemplo, o óleo de soja, quando eu for falar da parte econômica, né, do quanto essa indústria aqui movimenta nossa economia, um dos caras que eu vou ter que comentar muito é o óleo de soja, porque ele, só para você ter ideia, só a exportação da soja ou do óleo de soja representa aproximadamente 6,8% das exportações brasileiras. Ou seja, uma única indústria, uma única plantação com quase 7% da exportação total de um país é muita coisa, né? E o outro, principalmente que eu vou falar da parte de processos, é quanto à parte da extração do óleo de algodão, tá? Porque os outros, se você for parar para ver, eu tenho basicamente sementes lisas. No caso do algodão, para poder tirar o óleo dele, eu tenho que fazer todo o processo de defibração, desmembramento. Então é um processo mais completo. Eu coloquei ele como exemplo porque a partir dele a gente tem os processos que envolvem todos os outros e alguns a mais, tá? Os ácidos graxos, eles podem ser essenciais ou não, né? Basicamente a gente define como ácido graxo essencial aqueles que não são produzidos pelo homem a partir do metabolismo, tá? Então eles devem ser administrados, devem ser consumidos. E aqui eu coloquei, por exemplo, os ácidos os ácidos graxos insaturados, eles produzem efeitos benéficos ao organismo, tá? Eu coloquei aqui, junto com o ácido linolênico, que é o que a gente chama de ômega 3 de forma geral, o ácido docosahexaenoico, né, que também é um tipo de ômega 3, mas no lugar de ter apenas 3 ligações duplas, tem 6, né? E eu coloquei aqui alguns que, a partir do símbolo que a gente coloca, o símbolo numérico, a gente pode dar o nome comum. Então, olha só esses dois iniciais aqui, ó. Ácido palmítico, ácido esteárico. É o 18, 2.0, desculpa, 16, 0 e o 18, 0. Isso aqui quer dizer basicamente que são ácidos graxos que possuem 16 na estrutura, no caso do ácido palmítico, e 18 carbonos na estrutura, no caso do ácido esteárico, tá? Já por outro lado, se você ver aqui o ácido oleico, você vê, ó, 18, 2.1, e aqui entre parênteses 9. Isso aqui quer dizer o quê? Olha só.
O ácido graxo, ele vai ter essa cabeça aqui do ácido carboxílico, e aí ele vem com todas as suas ligações carbônicas. Ele vai ter 18 carbonos na sua estrutura, por isso esse 18 aqui na frente. 2 pontos 1. Isso aqui quer dizer que ele vai ter uma ligação dupla, indicando aqui que é no carbono 9. Então, ele vai fazer todo isso aqui, quando chega aqui no carbono 9, ele tem uma ligação dupla. O ácido linoleico, por sua vez, ele já vai ser o 18, 2.2, né? Ou seja, ele tem 18 carbonos e vai ter duas ligações duplas, uma no carbono 9 e uma no carbono 12. O ácido linolênico, que é o ômega 3 mais conhecido, ele é 18,3, ou seja, dos carbonos 9, 12 e 15, a gente vai observar ligações duplas. E aqui o ácido araquidônico, né, também de uso muito comum, a gente vai ter aqui ele com 20 carbonos e com 4 ligações duplas. Né? Então, essa daqui são as estruturas dos ácidos graxos que vão estar ligados ali ao glicerol para poder formar nossas estruturas, seja de óleos, gorduras ou ceras. Tá? Então, como uma definição geral, eu posso dizer o seguinte: no caso dos óleos, predominam glicerídeos de ácido insaturado, tá? E são líquidos à temperatura ambiente. Então, aqui basicamente eu vou estar observando que eu tenho essas cadeias carbônicas aqui, mas elas vão possuir ligações duplas, tá? E nessas ligações duplas, elas quebram a linearidade da minha molécula. Como essa molécula não é mais linear, eu não tenho mais como encaixar bem uma sobre a outra, tá? Poderia até colocar assim, ó. Aqui, pronto. Opa. Se eu pego uma molécula como essa e tento fazer uma superposição dela, tento encaixar uma sobre a outra, ó, você vê que existe aqui um impedimento estérico. Se eu faço um giro dela com a intenção de encaixar uma molécula sobre a outra, por exemplo, veja que eu tenho poucos pontos de conexão um com o outro, né? Essas moléculas, elas simplesmente não conseguem ter uma simetria muito adequada para poder ficar encaixadas uma sobre a outra, por assim dizer. Então, essas duplas ligações quebram a linearidade, as moléculas não conseguem se encaixar bem, e aí você não tem uma força intermolecular muito forte, de tal forma que eles se tornam líquidos à temperatura ambiente. Tá? Já as gorduras, nelas predominam glicerídeos de ácido saturado, e eles são sólidos ou semissólidos à temperatura ambiente. Então você vê aqui que eu tenho cadeias totalmente lineares. Né? Isso aqui basicamente a única angulação que eu tenho aqui é de um carbono para o outro. Então, essas moléculas de ácido graxo, elas são bem lineares. Logo, uma pode se sobrepor sobre a outra e você tem aqui várias forças intermoleculares atuando entre essas moléculas. Dessa forma, essa estrutura vai ter uma força intermolecular mais elevada que a dos óleos e, como consequência disso, eles vão se apresentar no estado sólido à temperatura ambiente. E, por fim, do estudo de hoje, nós temos as ceras, que no caso predominam também glicerídeos de ácidos saturados, como nas gorduras, só que elas são mais duras e quebradiças do que as gorduras. Tá? Normalmente elas têm um ponto de fusão superior a 40 graus Celsius e ao fundir gera um líquido de baixa viscosidade. Se a gente para poder pensar na cera normal ainda no estado sólido, né, você já tem uma série de aplicações, principalmente protetoras, né, impermeabilizantes. Mas se você para poder pensar que você pode fundir essa cera, ela se torna um líquido de baixa viscosidade, e depois quando você resfria ela ou deixa a temperatura ambiente, ela solidifica de novo, você já vê aqui que existe uma grande aplicabilidade nela em outros setores. Porque ela tem essa capacidade de diminuir a porosidade de superfícies. Uma vez que líquida, ela consegue permear nos poros e após solidificar novamente, ela já vai estar numa estrutura mais dura,
né? Então, ela tem essa capacidade de ser um impermeabilizante que consegue permear em poros e vai ter também características estéticas muito boas. Além disso, você pode utilizar as ceras até com fins médicos, né? Do sistema de entrega de drogas, por exemplo. Então, é muito comum misturar fármacos de uso tópico com ceras. Aquela cera, ela acaba sendo é, levemente aquecida para poder se liquefazer, é aplicado sobre o local, como eu disse, uso tópico, né? Seria na pele. E aí, à medida que aquela cera vai empurrando o fármaco para dentro, ele depois se solidifica. E quando solidifica, você deixa agir, depois quando você tira, o fármaco teve uma maior permeação na pele, tá? Isso dentre outros N casos que poderíamos citar aqui de suas aplicações. Mas tudo começa nesses processos a partir do óleo bruto, tá? Então, como foi que eu dividi a aula de hoje? Inicialmente eu vou falar de óleo, tá? Do óleo a gente passa para a gordura e depois, só no fim é que eu vou falar de ceras, tá? Porque a cera basicamente, ela é uma extração direta, ou uma extração por aquecimento, simples assim. Já quando eu vou falar da extração de óleos, extração de gordura, tratamento de óleo e gordura, isso já requer um pouco mais de trabalho, isso já requer um pouco mais de etapas, tá? Então eu resolvi fazer assim, falar primeiro de óleo e gordura, como um conjunto, e lá depois eu falo de ceras, tá bom? Então antes, olha só essa imagem que eu coloquei aqui à esquerda. Óleo bruto, no caso aqui óleo de algodão, e depois o óleo refinado. Dá para ver aqui que a diferença é absurda entre eles, né? Em termos de turbidez, de cor, em termos práticos também, nível de odor aqui é bem diferente, né? Quando eu vejo aqui, por exemplo, o óleo de soja, já posso ver aqui uma grande diferença quando eu tenho um óleo chamado degomado e o óleo refinado, né? Então você pode ver que existem alguns processos que nós podemos fazer nos óleos, porque originalmente ele pode não ser tão atrativo assim, seja comercialmente, esteticamente, o que seja. Mas esses tratamentos vão ser responsáveis para poder dar da estrutura final que nós conhecemos, né? Que inclusive isso refere-se ao grau de pureza de cada um desses óleos. Porque aqui, por exemplo, quando eu tenho um óleo bruto, recém-extraído, a pureza dele é pífia, é muito pouco. Aqui você vai ter uma série de coisas associadas, o grau de acidez pode ser elevado, você pode ter uma série de gomas, parafinas, você pode ter estruturas voláteis que causam um odor ruim, né? Então, existe a necessidade de fazer alguns tratamentos após a extração do óleo para a gente poder ter características mais adequadas. Claro, isso daqui eu estou falando de extração de óleo via industrial, via bruta, né? Vocês já nas suas disciplinas, se eu não me engano, em Orgânica Experimental 1, já fizeram, por exemplo, extração de óleo essencial, né? E ali vocês viram que sai o óleo bonitinho, né? Já sai bem purificado, mas ali é um processo que envolve destilação, hidrodestilação, refluxo, uma série de outras coisas. Aqui a gente não consegue fazer esse tipo de processo para esses óleos por N fatores, mas principalmente porque os óleos essenciais basicamente vão ser compostos por secterpenos, triterpenos, né? Que são estruturas mais voláteis. Aqui a gente está falando de óleos de ácido graxo. Ácidos graxos são óleos de cadeia longa, logo, o ponto de ebulição deles é muito elevado. Então eles não vão ser tão voláteis como os óleos essenciais, tá bom? Aqui a gente vai comentar mais sobre dois métodos de extração: a extração por prensagem e a extração por solvente, que são os dois que industrialmente são mais viáveis, sendo que até a prensagem nem é tão viável industrialmente, para você ter uma ideia, né? Então imagine a destilação, beleza? Mas bora lá. E inicialmente nós vamos ter aqui a recepção da nossa matéria-prima e uma pré-limpeza, né? Eu vou associar isso aqui, por exemplo, como se fosse um óleo de soja, de algodão, algum desses tipos de materiais, tá? Então, após essa pré-limpeza,
Eu posso ter caso bem úmido, uma secagem até mais ou menos 14% de umidade e armazenagem. Ou eu posso fazer diretamente essa secagem até que o meu grão tenha entre 10,5% e 11% de umidade. Tá? Aqui vocês podem lembrar lá da Analítica 2, acho que também em Fundamentos ou em Química Experimental 1, vocês fazem experimento de gravimetria ou termogravimetria, né? E aqui basicamente é o procedimento aplicado. Você pode separar esses grãos, colocar em estufa, e aí, pela diferença de massa, você consegue dizer a umidade, tá? Depois haverá a quebra desses grãos, o descasque, né, que é você retirar aquela camada mais externa, que é onde basicamente vai ter só fibras. Depois é feito um condicionamento, também chamado de pré-cozimento, tá? Que ele vai acontecer ali só entre 55 a 60 graus Celsius. Isso aqui é mais para poder fazer com que o óleo seja mais facilmente liberado, tá? Esse aquecimento aqui faz com que os óleos que vão estar dentro das células tenham um melhor efeito de saída. Depois disso, nós temos a laminação, tá? Onde nós vamos pegar esse material quebrado e dar mais uma triturada nele para poder deixar ele em pedaços que vão de 0,25 milímetros a 0,35 milímetros de espessura. Ou seja, fitas bem finas mesmo, tá? E aí, dessa laminação, eu vou colocar ele no meu extrator, onde eu posso ter aqui a micela, né? Que eu posso ter duas variações. A extração com solvente orgânico, que no caso seria o hexano comercial, tá? Então, eu posso ter duas situações. Se eu coloco no meu extrator, né, eu posso ter os flocos úmidos desengordurados, posso ter a dessolventização, que no caso é a tostagem, você aqui de fato vai aquecer já temperaturas bem mais elevadas, né, para que esse solvente saia e fique somente o óleo. A secagem, o resfriamento, a moagem e o farelo de soja desengordurado. Já quando você tem o resíduo sólido, o resíduo líquido, que seria o óleo mais o solvente, é promovida a evaporação desse solvente pelo aquecimento também, a chamada degomagem, e ali você tem o óleo de soja bruto degomado. Mas ainda assim, olha para cá, ó. Esse óleo de soja degomado não tem as características finais do produto que a gente deseja. Então, depois da degomagem, nós ainda vamos fazer o refino, tá? Que é para justamente ajustar acidez, cor, turbidez, tá? Odorização, dentre outras. Beleza? Então, primeira coisa, recebemos a matéria-prima, temos que fazer a primeira extração daquele óleo, né? Então, o primeiro processo que nós temos de extração é a chamada prensa hidráulica ou prensagem a frio, tá? Nesse caso, basicamente nós vamos colocar os nossos grãos em um torno que consegue prensar ou apertar esses grãos sob elevadíssima pressão, tá? E quando nós fazemos isso, é como se estivéssemos extraindo esse óleo via mecânica, né? Apertando ele até que ele saia. E aqui coloquei exemplo de uma prensa hidráulica e aqui já um processo de uma prensa em parafuso, que não aparece aqui em cima, mas uma prensa em parafuso que vem prensando os meus grãos e aqui a extração do meu óleo. É um processo bem simples de fazer, mas ele tem alguns malefícios, tá? Como, por exemplo, ele não tem uma viabilidade industrial muito boa. Vamos lá pensar por quê, né? Olha só, você basicamente tem que alimentar a sua prensa, depois começar a pressionar os seus grãos e esperar que esse óleo saia, tá? Depois disso, você tem que abrir a sua prensa, limpar a sua câmara de prensagem para depois alimentar de novo. Quando você vai fazer isso, você tem aqui uma dificuldade porque a pressão que é aplicada aqui é muito elevada. Então isso vai produzir a chamada torta. A torta de prensagem, ela vai ser um sistema muito compacto, de tal forma que tirar
ele limpar bem o seu sistema é um negócio bem chato, demanda bastante tempo, tá? O rendimento, por sua vez, também não é muito elevado, tá? Porque se você for parar para ver essa prensagem, ela vai extrair resíduos líquidos, não necessariamente somente o óleo, tá? Ou seja, uma vez que você tira o óleo, você ainda tem que fazer o tratamento, a secagem dele. Mas além disso, eu posso ter óleo retido na própria torta, tá? Porque muito do óleo fica retido nas células daqueles vegetais. Então eu não consigo estourar essas células, digamos assim. E eles ficam presos mecanicamente ali. Por mais que você tire, mas ele está preso naquele bolo, naquela torta que foi formada pela prensagem. Então o rendimento também não é tão bom assim, tá? E infelizmente ele requer um elevado custo. Porque eu preciso produzir pressões muito grandes se eu quiser produzir quantidade de óleo suficiente para poder comercializar, né? Então, isso vai demandar um material de extrema resistência e durabilidade e a capacidade de eu aplicar pressões absurdamente grandes sobre esses materiais, tá? Sem contar que aqui eu tenho a questão da limpeza, que é uma grande pedra no sapato quando você fala de prensa hidráulica, né? Que isso acaba levando muito custo também, tá? A outra metodologia que nós temos para poder fazer a extração desse óleo, que é muito mais utilizado, é a chamada extração por solvente orgânico, tá? Que ele é muito mais utilizado na indústria porque você consegue fazer ele em processo contínuo, ele vai ter uma eficiência boa e ele tem um gasto basicamente que é o inicial. E depois disso ele quase que se auto-mantém, né? Então ele é bem mais barato. Você a início tem que comprar solvente, seja o hexano, seja o etanol, mas uma vez que você já comprou esses solventes, você vai estar constantemente reaproveitando eles, tá? Ou seja, quando você faz uma extração, você consegue separar o óleo, depois você vai tirar o seu solvente que volta de novo para o seu sistema, para poder extrair mais óleo, né? Então é um processo muito bom de se trabalhar. Para mim, né, ao meu ver, as duas maiores vantagens quando a gente fala de extração com solvente a níveis industriais é, primeiro, você pode fazer essa extração em fluxo contínuo. Então sai de um, entra no outro, sai de um, entra no outro. O que vai te dar uma extração bem mais rápida sem a necessidade de parar tudo para poder fazer aquela limpeza, né? Como era no sistema de prensagem. E o segundo ponto é porque quando você coloca um solvente orgânico para poder fazer essa extração, você consegue extrair até aquele óleo que vai estar intrínseco às células. Você não vai estar fazendo uma prensagem mecânica que dificulta o óleo de sair. E sim você está permeando na estrutura daqueles grãos com a finalidade de retirar de lá de dentro o óleo. Ou seja, você tem uma eficiência infinitamente superior. Tá? E isso, para mim, é uma das melhores vantagens, porque aquela torta que sai como resíduo da pressagem hidráulica, ainda assim tem muito óleo, mas você acaba jogando fora, né? Então, isso daí é mais um produto para você se preocupar. Bom, alguns termos que são fatores críticos no processo da extração de óleo por solvente, tá? Porque, claro, existe uma série de coisas que você tem que analisar, mas existe alguns que são bem mais críticos, por assim dizer, né? Como é o termo que eu já estou utilizando aqui. Limpeza, secagem, quebragem, condicionamento, laminação, umidade no exterior, temperatura, tempo, vazão de solvente, percolação. Para poder te falar desses termos aqui, primeiro vamos fazer o seguinte, vamos olhar para essas máquinas, tá? Olha só. Aqui eu tenho um silo, né? Isso daqui são versões menores, isso aqui é uma versão industrial mais pesada. Mas aqui eu tenho um silo, onde eu vou estar condicionando meus grãos, que vão vir aqui para o meu extrator, onde eu vou ter os meus grãos e eu vou misturar com o solvente. Vou deixar sobre uma agitação ali bem robusta, né, uma agitação forte, com a finalidade de melhorar a permeação do meu solvente. E aqui embaixo depois eu começo a retirar o meu líquido, minha fração líquida,
Então, quando você olha para cá, a diferença desse maquinário aqui grande para esse menorzinho aqui é que nesse eu consigo fazer um processo contínuo. Nesse aqui eu preciso estar constantemente parando. Nesse menor, eu vou colocar meus grãos, meu solvente, vou agitando e aquecendo. Depois de um tempo, de 5 a 10 minutos, eu abro minha válvula aqui embaixo e deixo sair o solvente com o óleo, né? Nesse caso aqui, do maior, nesse caso aqui, se você for parar para ver, eu tenho essa torre alimentadora, eu tenho essa torre maior aqui, né? Onde ela é fracionada. Cada andar desse daqui é como se fosse um sistema de separação. Então, por exemplo, nessa parte aqui de cima, eu consigo colocar os meus grãos com o meu solvente. E ele vai agitar aqui. Depois, no lugar de liberar esse óleo diretamente, né, para depois fazer todo o processo, eu libero ele na segunda câmara do meu extrator, tá? E aqui eu vou ter, de novo, solvente com o óleo e é mais grãos. E eu jogo na terceira, né? Na terceira eu vou ter mais extração ainda. E aí depois aqui eu vou separar o meu grão, né, que ainda está, no caso, o meu resíduo sólido após uma filtragem, e eu vou passar para o meu último extrator apenas o óleo e o solvente, tá? E aqui eu consigo fazer uma separação dele. Então aqui é um processo contínuo onde eu divido por câmaras o meu extrator, o meu reator de extração, para poder ter um processo contínuo. Isso aqui não para, né? Eu vou estar sempre injetando aqui o meu material laminado com o meu solvente para poder promover essa extração. Então, bora lá. Esses fatores críticos eu coloquei aqui. Limpeza, é claro, né? Isso daqui envolve N etapas, não só da limpeza em si dos reatores, mas principalmente dos filtros, tá? Lembre que o grão ele vai ter passado por um processo de quebra e de laminação. Então, ele vai estar quase que pulverizado, ele vai estar em pedaços pequenos. Se esses pedaços pequenos eles ficam acumulados nos meus filtros, então o processo para, né? Porque eu não vou conseguir separar o meu óleo, a mistura óleo-solvente dos grãos, tá? Então, isso aqui é um caso que a limpeza é algo que tem que estar constantemente com o cuidado. A secagem pode ser de N situações, mas um dos principais que nós podemos ter aqui é caso o nosso grão ele venha com umidade, tá? Porque isso pode acabar causando algumas interferências no meu sistema de extração. Afinal, na extração aqui eu vou ter basicamente solventes apolares, né? E se eu tenho ali resquícios de água, isso pode ser prejudicial em todo o processo. Mas a secagem pode ser também quanto ao processo final, né? Afinal, quando eu chego no final, eu tenho o óleo e o meu solvente orgânico, e eu tenho que secar ele para poder fazer essa separação. Então, tanto a secagem inicial do grão como a secagem final do óleo são etapas críticas, são etapas predominantes, tá? Ó, no caso da quebragem, que seria a moagem, né, que junto com a laminação, já posso até falar desses dois juntos aqui, eles vão ter justamente interferência sobre o efeito da limpeza, como eu disse. A quebragem e a laminação elas servem basicamente para você poder aumentar a área de contato do grão com o solvente, você aumentar a área ativa de extração, né? Então é interessante que você tenha um padrão da quebra e laminação, porque assim você consegue ter uma maior eficiência dessa extração. Se você coloca, por exemplo, o grão bruto para poder ser extraído, a sua eficiência do método vai ser infinitamente menor, porque a área de contato com o solvente vai ser muito pequena quando comparado ele após a quebra, tá? O condicionamento, né, a forma que eu armazeno, que eu transporto, isso aqui também afeta, é claro. A umidade no extrator, como eu disse, a umidade no extrator ele também está intrínseco com a secagem, mas aqui seria a umidade dentro do meu sistema, né? Se eu tiver umidade aqui dentro, os meus solventes apolares, eles podem acabar não tendo uma eficiência tão grande por promover uma separação de fases. Imagine uma mistura água-óleo, né?
normalmente os óleos eles vão ficar na parte de cima, por serem menos densos. E aí, desculpa. A minha fase aquosa embaixo, eu vou ter duas fases distintas. Os meus grãos, eles podem não necessariamente ficarem na minha fase oleosa, eles podem ficar na fase aquosa, então não vai ter extração aí. Outra situação seria, se eu tenho essa separação de fases, os meus grãos estão em cima, fez a extração, mas quando eu for passar para a parte de baixo, eu passo a fase aquosa, né? Lembra que isso aqui é vertical, ó. Sempre eu vou estar abrindo a válvula na parte de baixo. Basta você lembrar o princípio de um funil de separação, né? Vocês lembram lá do laboratório? Funil de separação é um funil que você coloca ali seus compostos e embaixo tem uma válvulazinha que você abre e deixa ali escorrendo, né? E quando você vê que está próximo de chegar à segunda fase, você fecha ele, né? Então, a umidade no extrator vai ter todos esses problemas de mistura de fase aquosa e oleosa, tá? Uma vez que elas não vão se misturar e vão ter densidades distintas, o que vai promover essa separação de fases, ou normalmente a fase aquosa fica inferior. Temperatura, né? Temperatura é o nosso carro-chefe sempre que a gente fala de fatores críticos. Afinal, a temperatura ela vai estar reagindo à energia cinética das moléculas, o que vai estar mudando o grau de extração, a agitação do sistema, a capacidade de permeação do solvente nas células, dentre outros, né? O tempo, claro, esse processo não é imediato, ele não é instantâneo. Quanto mais tempo eu tenho de contato do solvente com os grãos, melhor tende a ser a extração, né? A vazão do solvente, que aqui no caso é justamente o quanto eu tenho desse solvente sendo aplicado no meu sistema e o quanto eu tenho da saída dele também, tá? Afinal, eu estou injetando aqui um solvente em um sistema contínuo, tá? E se eu faço isso, eu tenho que estar atento porque o fluxo que eu estou injetando esse solvente pode mudar diretamente, como eu posso dizer, o grau de extração mesmo. Se eu tenho um pouco solvente, eu não consigo ter uma extração tão eficiente, né? E por fim, eu tenho a percolação, tá? Que no caso também é chamado de lixiviação, tá bom? Ele basicamente vai ser a própria extração em si. Vai ser o tipo de solvente que eu utilizo, né? Pode ser mais eficiente para um caso do que para outro, para um grão do que outro, tá? Então você vê que quando eu falo de fatores críticos no processo de extração, tem muitos. Eu tenho que estar analisando aqui uma série de fatores. Uma grande quantidade de variáveis aqui é colocada à prova. Mas beleza. Fiz aqui no processo de extração por solvente, ou fiz a minha prensagem hidráulica, né? E obtive meu óleo bruto. Quando eu tenho meu óleo bruto, eu tenho que fazer alguns parâmetros, eu tenho que analisar alguns parâmetros para poder ver como eu vou fazer o tratamento desse óleo, né? Afinal, normalmente quando ele sai bruto, ele não está ainda pronto para o consumo, ele vem com parâmetros totalmente alterados. Então, os parâmetros que nós olhamos, que nós analisamos, são basicamente a acidez, né? Uma vez que esse ácido graxo bruto ele pode apresentar elevada acidez ainda. A cor, muitas vezes ele vai ser opaco e escuro, que comercialmente pode não ser tão bom. O odor, né? Afinal, muitas vezes ele tem um odor desagradável. E a presença de gomas, né? Porque o óleo, quando extraído, ele pode apresentar gomas que tornam ele turvo e dificultam sua aplicação. E quando a gente fala de gomas, isso aqui já remete lá àquela parte que a gente falou de polímeros naturais, tá? Aquelas mesmas gomas que a gente comentou lá, que elas também são visíveis. Então, eu tenho que empregar alguns processos no óleo bruto, tá? Normalmente vão ser na degomagem, é um processo único, e depois eu faço o refino, tá? Então, na degomagem, basicamente, a ideia é retirar as gomas, que são os fosfolipídios, e facilitar a etapa de refino. Então, eu vou pegar aqui meu óleo bruto, né, na degomagem, vou adicionar água e vou aquecer a aproximadamente 75 graus Celsius, tá?
Esse processo vai passar constantemente por uma agitação, e aí depois eu vou fazer a centrifugação dele, tá? Nessa centrifugação, eu vou ter que as gomas são mais solúveis em água, tá? E aí elas vão ficar na minha fase aquosa, ou na minha fase de corpo de fundo, e o meu óleo degomado eu consigo retirar nesse processo de centrifugação, tá? Já quando eu falo do refino do óleo bruto, eu vou ter alguns princípios, que seria a quebra da acidez, reduzir o odor e melhorar a cor, tá? Então eu vou ter aqui que fazer algumas etapas. Claro, algumas podem ser saltadas ao depender do tipo de óleo que você está utilizando, mas normalmente o processo se divide em 4 etapas, onde o primeiro é o chamado condicionamento, tá? Onde eu vou ter esse óleo bruto, né? Normalmente pode ser o bruto ou pode ser o degomado, né? Se eu já utilizo degomado já facilita esse processo, mas eu vou adicionar o ácido fosfórico aqui e aquecer a 85 graus Celsius, tá? Quando eu faço isso, eu vou colocar essa mistura num retentor. É quase uma coluna cromatográfica, tá? Onde eu consigo aqui retirar algumas outras impurezas dele, tá? E aí depois eu vou jogar essa mistura no meu processo de neutralização. Opa. Então, desculpa, eu já coloquei o refino, é só para comentar. Eu vou falar das etapas do refino um pouco mais à frente. Então, ó, a degomagem do óleo bruto. Eu tenho aqui o meu óleo bruto, que eu vou adicionar água, vou colocar no misturador, fazer a centrífuga, e na centrífuga eu vou ter a borra, que onde vão ser os fosfolipídios, pigmentos, óleo bruto, os metais, e o produto que eu vou obter é o óleo degomado, né, tal qual a gente tinha visto aqui. Beleza? Vamos lá, nas etapas do refino, tá? Eu vou ter basicamente a neutralização ou a desacidificação, o branqueamento ou clarificação e secagem e a desodoração, tá? Então vamos lá. Parte 1, condicionamento, já comentei com vocês. Se adicionar ácido fosfórico ao óleo bruto, aquece aproximadamente 85 graus e passa por essa coluna de retenção, tá? Depois, a neutralização, que é a próxima etapa. Esse material que sai do meu condicionamento vai ser neutralizado com soda cáustica, tá? Afinal, eu estou adicionando ácido fosfórico aqui, e o meu óleo bruto às vezes também apresenta grande acidez por si só, tá? Então eu vou neutralizar ele com soda cáustica, que no caso é uma solução de hidróxido de sódio. Vou fazer a mistura deles. E aí eu vou novamente colocar no meu retentor, tá? Onde aqui eu vou estar tirando algumas impurezas, vou estar aprimorando essa mistura, mas aí eu jogo ele na centrífuga, onde nessa centrífuga eu posso ter sabão na minha borra e depois eu tenho a lavagem. Se vocês forem lembrar na aula de sabão e detergente que a gente teve, nós vimos que o sabão ele nada mais é do que a neutralização de ácidos graxos, não é verdade? Então, se eu tenho esses triglicerídeos que ainda não estão, que já quebraram a função do ácido graxo, os próprios ácidos graxos que ao reagirem com essa base forte, eles quebram sua estrutura, eles vão produzir sabão, né? E aí eu vou ter que, por meio da centrifugação, retirar esse sabão do meu óleo ainda. Inclusive, esse processo aqui é um processo totalmente determinante quando eu tenho a produção do óleo, porque eu tenho que ter um controle muito bem feito aqui dessa neutralização. Se eu coloco minha base em excesso, tudo vira sabão, e é também uma das etapas determinantes no processo de produção de biodiesel, né? Durante essa neutralização, o maior medo que se tem é de que tudo vire sabão, né? Então, é uma etapa muito determinante aqui. Depois da neutralização, eu vou ter a lavagem, tá? Então, aquele material que sai da neutralização, eu vou adicionar aqui aproximadamente 10% de água, fazer um aquecimento, colocar essa mistura numa bomba misturadora,
E aí eu vou fazer a centrifugação para poder retirar ainda o sabão remanescente, tá? E aí eu jogo ele na secagem, esse meu produto aqui. Na secagem, o que é que vai acontecer, né? Eu vou colocar ele num reator de secagem, onde eu vou ter aqui alguns processos. Eu posso jogar ele no sistema a vácuo para poder ter essa secagem, ou eu posso colocar ele aqui numa bomba, onde eu posso diminuir a pressão e elevar pouco a temperatura para ter um processo quase que de uma liofilização para poder retirar esse solvente. Então, nisso eu vou ter o meu óleo neutro e seco com o produto final e eu consigo reaproveitar o meu solvente no meu processo de extração, tá? Então, essa sequência aqui, esses passos, fazem parte do processo de refino dos óleos brutos. Agora, adentrando um pouco mais nas etapas, por assim dizer, né? No processo de neutralização, nós vamos ter uma solução de soda cáustica, via úmida, né? Ou seja, uma solução de hidróxido de sódio, e vamos ter uma dispersão da solução alcalina no óleo, a 80 graus Celsius, aproximadamente, 80, 85, né? Por 10 minutos sob forte agitação. Isso para poder garantir que eu consiga ter uma boa mistura ali, né? Que eu não vou esperar os processos difusionais acontecerem. E quando eu faço isso, eu vou estar garantindo que a minha soda cáustica, meu hidróxido de sódio, entre em contato, basicamente, com todo o meu óleo, tá? Então, com isso, eu vou poder fazer a retirada da borra e saponificáveis, né? Que essa borra seria aquele resíduo sólido que ainda sai, e os saponificáveis é justamente do sabão que é produzido nessa reação, tá? Nesse processo. Depois eu posso ter a lavagem do óleo com água fervente, justamente para poder ter a maior absorção desses saponificáveis, tá? E por fim a secagem, tá? Então, basicamente aqui, aquele processo, né, que quando eu tenho um ácido graxo e eu reajo ele com hidróxido de sódio, eu posso promover esse sabão, né, que seria esse sal de ácido graxo, que quando eu faço a centrífuga ele pode sair, e ele também será solúvel em água. Por isso esse processo de retirada, tá? A neutralização contínua, ela pode ocorrer em reatores distintos, tá? Então, olha só. Eu posso ter aqui a injeção do meu óleo bruto, tá? E aqui eu vou ter a injeção de vapor de água, tá? Para que isso? Olha, quando eu adiciono o vapor, eu vou estar numa fase que tem uma absorção muito maior de impurezas, ou seja, tudo aquilo que é solúvel em água vai estar sendo muito mais absorvido aqui. E aquilo que ficou condensado sai, né? Aquele óleo que já passou por um primeiro processo de purificação pelo vapor, segue no meu sistema, e aqui eu vou estar injetando aquele ácido fosfórico, né? Ele vai estar aqui no meu misturador, e aí essa mistura do ácido vou jogar aqui no novo sistema, onde eu vou ter meu hidróxido de sódio, tá? Passa pelo misturador, vem para o meu centrifugador, e aqui eu vou retirar a primeira borra, né, que no caso vai ser aqueles resíduos sólidos, e aí aquele óleo que já passou pelo primeiro tratamento vai novamente receber o vapor para poder tirar ainda aqueles resíduos solúveis. No caso aqui, após a adição do hidróxido de sódio, eu tenho também a formação de alguns sabões, né? Então esse vapor de água aqui, ele também serve para poder arrastar esse sabão junto com ele. O óleo que vai sair aqui, novamente é misturado com soda cáustica, tá? Então, ele vai passar novamente por um processo de mistura e centrifugação, onde na centrifugação vai sair a minha água de lavagem ou borra, né? Aquele resíduo sólido também, novamente, pode conter sabão aqui. E por último, esse óleo sai, é misturado com água para a última lavagem, mais uma centrifugação dele, separação de fases, onde eu tiro minha água de lavagem, e aqui na minha bomba a vácuo, eu consigo retirar o óleo do meu solvente. E eu tenho aqui o óleo neutro, né? Seco, de solvente e de água. Tá bom? Esse é o processo da neutralização contínua do óleo. E a neutralização do óleo degomado, né, basicamente vai ter esse processo que a gente citou anteriormente. Ó.
O óleo degomado passa por um misturador, onde nós vamos ter ali misturado o ácido com a base. Ele vai ser centrifugado, onde vão estar saindo os sabões, fosfatidenos, carotenoides, metais pesados e uma fraçãozinha de óleo neutro, né, o que não é interessante de sair agora. E aí, o que passou pela centrífuga vai de novo pelo misturador, passa pela centrífuga, onde vai sair sabão, fosfaldeído, dos óleos neutros, secagem e óleo neutro. Né? É um fluxograma daquele sistema que a gente viu anteriormente. A desodorização, por sua vez, ela já é um processo um pouco diferente. Tá? Claro, tem como princípios retirar partículas aromáticas indesejáveis que causam um odor não tão aceitável. Esses compostos aromáticos podem ser aldeídos, cetonas, alguns álcoois, são voláteis, né? Então, não é interessante que eles estarem ali. Então, a partir da reação de oxidação que você pode fazer deles, você pode retirá-los ou pode processá-los, né? Então, o processo de desodorização é constituído basicamente de 4 etapas. O primeiro é a desaeração, porque às vezes, como eles são voláteis, eles já ficam na forma de vapores. Essa desaeração pode retirar essas bolhas que ficam nesses compostos aqui. Depois, o aquecimento. Se eu estou dizendo que eles são voláteis, quer dizer que eles têm uma pressão de vapor elevada, né? Então, quando eu faço o aquecimento, eles vão ser as primeiras estruturas a irem para o estado gasoso. Se eles vão para o estado gasoso com essa facilidade, no aquecimento eu já retiro essas partículas do meio. Eles podem passar por uma retenção e depois o resfriamento. Então, na retenção eu vou estar evitando também que eu tenha óleo neutro saindo no meu processo de aquecimento, tá? E o resfriamento para poder restabelecer minhas condições originais, tá? Então aqui é um processo, é um mecanismo de aquecimento de óleos para desodorização. Olha só, nós temos aqui uma câmara fechada, tá? Onde temos aqui uma chaminé, uma janela, tá? Onde, quando eu faço o aquecimento desse óleo, ó, isso aqui seria uma chama sobre ele, os vapores que vão ser produzidos aqui vão ser extraídos por essa chaminé aqui, tá? Então esse aqui vai ser um exaustor desses vapores que são emitidos após o aquecimento. Depois eu posso ter o processo de branqueamento ou clarificação do óleo. Basicamente, é um processo que serve também para poder retirar algumas argilas, algumas gomas que ainda possam ter, alguma coisa que deixa aquele óleo ainda turvo, né? O que não saiu naqueles processos anteriores. Então, nesse caso aqui, eu já tenho que fazer uma filtração mais física, né? Quando eu digo mais física, seria utilizando filtros mesmo, né? Uma vez que a centrifugação por si só não for suficiente para poder fazer a extração desse material. Então eu posso ter um misturador onde eu vou colocar carvão, argila e o meu óleo, né? Ele vai processar tudo ali dentro e depois eu jogo essa mistura num filtro. O filtro vai reter o carvão, a argila, que deve ter dissolvido em si essas espécies que deixam o meu óleo mais turvo, tá? E aí eu vou ter depois a saída do meu óleo clarificado, tá? Ou seja, do óleo na ausência de gomas, de argilas, de resíduos sólidos dispersos, né, no meu óleo, tá? Então, o processo de branqueamento ou de clarificação, ele também é um dos últimos processos comerciais atribuídos ao processamento de óleos. O refino, né, ele basicamente vai ser o somatório de todos esses processos. Então, eu coloquei aqui basicamente uma parte sequenciada, tá? Que seria o óleo degomado, pode ser neutralizado, né, como a gente viu aqui com soda cáustica. O óleo neutro pode ser clarificado, seria a terra clarificante. Esse óleo pode passar pela desodorização e já ter um óleo desodorizado, clarificado e neutro, né? Esse óleo pode também para uma destilação, tá? Que aqui já seria outra situação.
Mas o óleo clarificado pode também vir para hidrogenação, tá? E quando eu tenho esse óleo hidrogenado, ele vai se tornar uma gordura, tá? A chamada gordura hidrogenada, muito utilizada no ramo alimentício, tá? Que pode vir para desodorização, e aí depois eu tenho minha gordura desodorizada e hidrogenada, tá? Normalmente seriam as margarinas, né? Acho que até... Cadê aqui? A Daisy poderia falar um pouco melhor, né? Trabalha na Lassa, né? Que basicamente é uma indústria de processamento de leite, ou seja, uma indústria de processamento de tanto do leite bruto como da própria gordura do leite, né? E um dos processos da produção da margarina é essa hidrogenação. Muito comum, você pega tipo um xilito que você fabrica, tem lá, gordura hidrogenada, né? Um biscoito que você pega gordura hidrogenada. Por quê? Quando a gente fala da indústria alimentícia, isso é uma matéria-prima de baixo custo e de elevada eficiência comercial, né? Afinal, quem cozinha sabe, se você quer dar gosto à comida, você taca sal e taca gordura. Não tem pra onde correr. Né? Mais ou menos assim que a coisa funciona. Então eu coloquei aqui 3 processos de extração, só pra gente poder ver mais ou menos como é que eles acontecem, tá? Isso daqui, claro, já falei dessas etapas antes. Estou só mostrando aqui sequencialmente como elas acontecem. Então, por exemplo, processo de extração do óleo do algodão. Eu tenho a pré-lavagem dos meus grãos, a deslistagem, que no caso é retirar o linter, que seria a fibra. Eu tenho a descorticagem, que é retirar a casca e mais fibra também. Eu vou ter a trituração, laminação e cozimento, né? Tudo isso aqui para poder preparar o meu grão para poder fazer a extração. Na extração eu vou ter a primeira prensagem e depois uma extração por solvente, onde eu vou separar meus resíduos sólidos e líquidos. O resíduo sólido é o farelo de algodão. O resíduo líquido é o meu óleo bruto. E aí esse óleo bruto de algodão eu vou poder fazer os meus processamentos sobre ele. Aqui eu coloquei a extração do óleo de soja com hexano ou etanol, tá? Que são os 2 processos comuns também. E aqui a gente pode ver que o processo inicial, ou seja, a preparação da matéria-prima, ela é bem semelhante. Ó, uma pesagem, uma pré-limpeza e secagem, né, para poder ter uma baixa umidade dos meus grãos, entre 10% e 11%, quebra dos grãos, separação das cascas e o cozimento. Que o cozimento basicamente é o condicionamento ou tratamento térmico que nós vamos ter. Depois a laminação, que é a quebra menor, né, em 0,3 milímetros de espessura. Eu vou pegar esse material laminado, quebrado, esse pó, quase que um pó, né, do meu grão, e eu faço uma extração por solvente, onde o farelo com solvente, eu faço a retirada do solvente para ter o chamado farelo de soja, tá? E aqui eu posso ter também o esgotamento do solvente da minha fração líquida para poder ter o óleo bruto de soja. Veja que a preparação da matéria-prima é bem semelhante, tal qual a extração, né? E desse óleo bruto eu faço aqueles processos que nós acabamos de ver. Eu coloquei aqui a fabricação da manteiga, porque eu falei aqui no processo de hidrogenação, né? Ó. Se você for parar para ver, a extração do óleo do algodão e da soja vão seguir essa rota direta aqui. Neutralização, clarificação, desodorização, pá, tá aqui no produto final. Mas, no caso da manteiga, eu posso ter a neutralização, clarificação, para depois fazer a hidrogenação, para depois a desodorização. Então, eu fiz também a rota fiz a rota ali da manteiga, que é uma extração animal, mas se eu fizer a hidrogenação aqui, eu posso ter a margarina também, tá? Então, aqui é a rota animal ainda. No caso da fabricação da manteiga, eu tenho a recepção e armazenamento do leite, posso ter o desnat, né, que no caso, ele pode ser natural ou mecânico, que é onde eu tiro o meu leite desnatado aqui, e eu vou ter a nata, que é o chamado creme do leite, né? Nele eu vou fazer uma refrigeração, para que eu possa fazer
uma eventual desadificação, vai depender do grau de acidez que eu tenho aqui, a pasteurização e refrigeração, né? Para quem não sabe, a pasteurização nada mais é do que um choque térmico que se dá sobre o leite ou outro composto. Esse choque térmico ele tem a função de eliminar alguns micro-organismos que podem ter ali, tá? E quando você muda esses micro-organismos, você pode aumentar o tempo de vida útil daquele material. Você evita que ele venha a morfar, que ele venha a se estragar antes do tempo. Depois desse processo de pasteurização, nós vamos ter a chamada maturação do leite, a batedura, né? Basicamente, realmente é você ficar mexendo, batendo o leite, como se chama mesmo, né? Você coloca ele em recipientes que vão ficar em constante agitação, normalmente são tambores que ficam indo de um lado para o outro. Tem uma série chamada... Pô, esqueci agora. Foi uma série que eu tinha visto recentemente, que tem lá mais ou menos 1905, né? Então a manteiga era feita na mão mesmo, e tem lá uma cena que mostra a menina com um pedalzinho, fica ali apertando, e o tamborzinho fazendo assim o tempo todo, né? Mas industrialmente, claro, são agitadores, esses tambores são muito maiores para poder fazer essa agitação. Depois dessa batedura, a gente vai ter o chamado soro da manteiga, que aqui já pode sair também, né? Que seria, algumas pessoas usam esse processamento aqui como a chamada manteiga da terra, aquela manteiga mais líquida, né? Mas você tem também o grão de manteiga, que ela vai ser aquele sólido já, que ele pode ser salgado, passar por uma massalagem, a moldagem, embalagem, depois resfriamento. Ou seja, basicamente é um processo de tratamento da gordura do leite em si, tá? Tanto é que para poder ser considerado manteiga, você tem que ter pelo menos um percentual de 80% de gordura. Pode olhar lá no rótulo das manteigas, o mínimo para ser considerado manteiga é 80% de gordura, tá? É norma. Então, o processo da hidrogenação, né? Antes de falar disso aqui, só comentar a origem dele, mas foi um processo bem bacana, que na época da Segunda Guerra Mundial, claro, né? Guerra, como sempre, é uma força motriz altamente eficiente para a gente. Se não fosse a guerra, a gente não tinha metade da tecnologia que nós temos hoje, né? Mas na época da Segunda Guerra, o pessoal usava basicamente os animais para via alimentícia, né? Então o pessoal tinha que consumir carne, consumir leite, e a produção de manteiga, ela ficou cada vez mais dificultada, né? E tendo em vista isso, se eu não me engano, o governo alemão, ele lançou uma espécie de concurso para quem conseguia produzir um material mais próximo possível da manteiga que não utilizasse vias animais, né? Então aí houve uma pesquisa muito intensa sobre tudo isso, e aí surgiu o processo da hidrogenação dos óleos, que foi onde surgiu a margarina, né? Então, a partir de uma extração vegetal, por exemplo, ou de outros óleos, você consegue fazer o processo da hidrogenação e você transforma aquele óleo em uma gordura, tá? Que aí ele atua semelhante à gordura do leite, que seria a manteiga, né? Então, essa hidrogenação basicamente é um processo químico de eliminação de grupos funcionais insaturados pela adição de átomos de hidrogênio. Como vocês já viram lá na Orgânica 2, né, a chamada hidrogenação catalítica, onde você quebra ligações duplas e adiciona hidrogênio, nós vamos ter aqui o mesmo propósito, o mesmo princípio, né? Então, o objetivo da hidrogenação basicamente é converter óleos em gorduras, tá? Melhorar a firmeza de gorduras, porque você pode ter algumas gorduras ainda parcialmente saturadas, né? Então você quebra essa saturação, você quebra essa insaturação para poder deixar ela totalmente saturada, o que melhora a firmeza. Ela reduz a susceptibilidade à deteriorização, ou seja, você aumenta o tempo de vida útil dela. Nós temos também a produção de margarinas e outras gorduras compostas. Então, olha só.
Nós temos aqui essa cadeia carbônica, né, com 3 insaturações. Nós podemos fazer a hidrogenação total, que seria a reação dele com 3H2, né, onde eu vou formar aqui minha gordura vegetal hidrogenada, né, gordura saturada. Por outro lado, eu posso ter também a hidrogenação parcial, onde eu não quebro todas as duplas ligações. E eu tenho ainda uma insaturação aqui. Essa é a chamada gordura trans. Por que é que se diz assim, temos que evitar a gordura trans, tal? Porque esse tipo de gordura aqui, ele tem uma capacidade a simetria dele faz com que ele ocupe um maior volume molecular, mas ele ainda tem uma maior dificuldade de se solidificar e de se separar uma molécula da outra. Consequentemente, né, vias biológicas, isso quer dizer que esse tipo de gordura é aquela que se acumula no seu organismo e que sai de forma mais difícil, que você tem que fazer dieta e exercício e tudo para poder tirar essa gordura trans do organismo. Às vezes nem isso é o suficiente, você tem que entrar via cirúrgica mesmo, né? Como, por exemplo, o processo do cateterismo, que em resumo é o desentupimento de veias e artérias do coração, né? Ele é provocado principalmente pelo alto consumo de gorduras trans que se acumulam nesses vasos cardíacos. Falei do processo de extração de gordura vegetal, né? Até agora foi mais ou menos o que a gente vinha comentando. E vamos falar um pouquinho do processo de extração da gordura animal, tá? Então, é um processo bem simples. Basicamente, eu vou adicionar pele, ossos, sebo, tudo que eu tenho de aquilo que não utilizei em outras indústrias, como a alimentícia, a indústria vestuária, dentre outros, né? Vou pegar todos esses resíduos, misturar com água e colocar no reator, tá? Aqui eu deixo ele com a agitação intensa, e aí eu vou retirar aqui água e sedimentos grosseiros, tá? Vou passar os outros resíduos por uma bomba e um filtro, onde eu vou ter aqui minha gordura bruta, tá? Ou seja, basicamente é um processo de extração também, mas uma extração de tudo que não é óleo, né? E o óleo vai ficar como separado porque ele não se mistura com os demais. Já o processo da purificação é um pouquinho diferente, né? Aqui é o processo de extração, onde eu obtenho a gordura bruta, e aqui eu vou ter o processo de purificação, tá? Então, olha só como é que a coisa vai acontecer. Eu tenho aqui minha gordura bruta, tá? No qual essa gordura bruta vai ser injetada com vapor, tá? Numa bomba de vácuo. Essa bomba de vácuo aqui vai estar extraindo resíduos voláteis, como ácidos, cetonas, aldeídos. Ou seja, aqui também já haverá um aquecimento para que eu consiga retirar esses resíduos voláteis com maior facilidade, puxar eles por essa bomba de vácuo e fazer a desodorização também, né? Beleza. Mas além disso, essa gordura bruta eu vou injetar vapor ali sobre ele e eu vou ter a minha gordura desodorizada. Afinal, nessa bomba de vácuo e o aquecimento serve para poder tirar os voláteis. Beleza. Depois que eu pego essa gordura desodorizada, eu vou jogar ele na minha chamada terra de alvejamento. Nada mais é do que um filtro mineral, onde aqui eu vou ter brita, carvão ativado, areia fina, areia grossa. Aquele filtro que a gente fazia na época do colégio, né, pivetinho, a gente vai colocar aqui, tá? E aí esse óleo, essa gordura desodorizada vai passar por aqui, tá? Vou colocar ele num filtro para poder ter minha gordura clarificada. Como a gente falou no princípio de clarificação ou branqueamento, o princípio de passar por filtros é poder tirar aquela argila, tirar gomas, alguns outros resíduos que ainda estejam deixando o meu óleo ou minha gordura turva, né? Então, essa gordura clarificada vai ser neutralizada com uma solução de soda cáustica, e aqui em cima eu vou ter o sabão e a gordura refinada. O sabão vai sair para a indústria de sabões, né, claro, e a gordura refinada vai virar aqui para N aplicações, né? Mas são dois produtos a partir da mesma matéria-prima, tá bom? Então, nós vimos a extração de óleos vegetais,
a extração e purificação de gordura animal e o tratamento de óleos vegetais também, né? Então aqui eu separei essa seção para poder falar um pouquinho do maquinário e equipamentos usados na extração e refino de óleos vegetais, tá? Claro, alguns deles também podem ser usados no animal, mas predominantemente no vegetal. Eu peguei especificamente aqui, como eu comentei com vocês antes, o processo de extração e refino do algodão, tá? Porque o algodão, ele tem todas as etapas de refino, de extração, e ele tem algumas etapas mais características dele. Então, para poder falar de todas, eu peguei ele como exemplo, tá? Então, muitas vezes a gente vai ver, isso aqui, caroço do algodão, tal, mas serviria para outras situações semelhantes, tá? Primeiro que eu coloquei foi a peneira pneumática. No caso, essa máquina ela é responsável pela pré-lavagem, tá? Que ela é conhecida como peneirão pneumático. A pré-lavagem consiste em deixar limpos os caroços de algodão por peneiramento e aspiração. Ou seja, aqui eu vou estar colocando os meus grãos de algodão, vou lavar eles, né? Jogar aqui água mesmo, e eu vou ter uma peneira que vai deixar o meu grão retido. Aqueles grãos que não têm tamanho suficiente, ou são secos, né, no caso não possuem óleo, vão sair também. Resquícios de areia, de argila, de folhas, acabam saindo também com a aspiração que é feita aqui, tá? Depois eu tenho a deslintadeira, tá? A deslintadeira, para mim, é uma das máquinas essenciais na distinção da indústria que você tem, porque afinal o algodão ele pode servir tanto para a indústria têxtil, como a gente viu nas aulas anteriores, como pode servir também para a indústria de óleos, né? Então é nessa máquina que nós vamos fazer a remoção do linter do caroço de algodão, ou seja, a fibra do algodão, tá? Visando a melhor retirada do óleo e subprodutos do caroço, porque afinal se você tem aquela fibra sobre o caroço, né, isso daí ela pode acabar absorvendo aquele óleo e diminuindo muito a eficiência do processo. As deslintadeiras retiram linter através de pentes e alternativos com o auxílio de um ventilador. Ou seja, esses grãos vão passar por micropentes, por assim dizer, como se fossem velcros, né, que vão passando ali e vão começando a raspar aquele grão com a finalidade de te retirar a fibra, tá? Essa fibra, claro, pode ir para a indústria têxtil também, ou pode ir para outros processos, né? Depois a gente tem a máquina descortificadora, tá? Que é a máquina responsável pelo descascamento do caroço. Afinal, eu tiro a fibra antes, mas o caroço ainda tem uma casca rígida, que basicamente ali vão ser alguns carboidratos que mantêm ele, ou fibras, né, de forma geral, que também são carboidratos, não deixa de ser, que protegem aquele caroço, tá? Então o processo de descorticamento, ele consiste em descascar o caroço separando a casca, que tem baixo teor de óleo, e a amêndoa, que tem um alto teor, né? Então eu aumento ainda a eficiência do meu processo quando eu faço isso, tá? Depois eu vou jogar os meus caroços agora, né, minha semente, no moinho triturador para poder quebrar ele de fato, né? Então, a ideia é de triturar esses grãos para poder facilitar o processo de cozimento e extração do óleo, tá? Deixa eu ainda colocar um pontinho aqui, só ajeitar aqui. Então, quando eu faço isso, eu vou quebrar sementes em pedaços menores, tá? E dessa forma eu consigo ter uma maior eficiência do meu processo, porque para poder ver, se eu tenho minha semente ainda inteira, eu não tenho um bom contato do meu solvente com as células no interior dessa semente. Se eu vou fazer uma prensagem, eu tenho ainda que quebrar o meu grão, e ele vai ainda não estar numa compactação muito boa, o que vai causar eu tenho que aplicar mais força para poder prensar, e quando eu faço mais força para poder prensar, eu tenho uma maior dificuldade de retirar o produto, a torta produzida. Então, a ideia de quebrar os meus grãos é justamente facilitar todo o processo que eu tenho posteriormente. E aí é que eu vou jogar esse material triturado nos meus laminadores, né? Que aí a ideia de passar no laminador
é eu ter grãos suficientemente pequenos, de tamanho controlado, para poder ter uma melhor extração desses óleos. No cozimento, eu vou ter aqui as células portadoras de óleo, elas se encontram ainda intactas, mas precisam ser rompidas e facilitar a saída do óleo pela prensagem, tá? Então esse cozimento ele vai estar ajudando a extração. Há estudos que dizem que a extração do óleo direta pela prensagem, com e sem cozimento, dá uma diferença de aproximadamente 60% de eficiência, tá? Então o cozimento acaba fragilizando as células que possuem o óleo, justamente na ideia de facilitar essa extração, tá? E aí eu vou ter a prensa, tá? Nessa etapa, as prensas do tipo parafuso são responsáveis pela prensagem da massa provida da etapa do cozimento. Após a prensagem, obtemos o óleo bruto do algodão, que segue para a refinaria, e uma torta com cerca de 60% do total do óleo do caroço do algodão. Essa é encaminhada para o setor de extração de solvente, onde recupera-se o óleo, que também tem como destino a refinaria. Ou seja, preparei meu grão, triturei, laminei, fiz o cozimento, vou fazer a prensagem desse material. Após a prensagem, claro, uma parte do óleo vai sair, né? Mas eu ainda tenho aquela torta, aquele material sólido, que tem ainda ali muito do óleo, 40% do óleo se encontra ali. Eu vou pegar esse material e jogar na minha extração por solvente, porque o solvente, nesse caso, ele, claro, eu vou triturar essa massa e jogar no solvente, porque esse solvente vai ter a capacidade de permear nessas células ainda intactas ou de mecanicamente filtrar nessa estrutura da torta e retirar esses outros 40% do óleo. Então aí eu tenho minha eficiência bem maior do que se eu tivesse somente a prensagem, né? Quando eu jogo no meu extrator por solvente, né, esses reatores que a gente já comentou antes, então a gente vê que o óleo contido na semente ou na torta, ele que é obtido na prensagem mecânica, é dissolvido por um solvente e posteriormente separado por aquecimento. Na temperatura elevada, o solvente se evapora e permite a obtenção do óleo bruto. O próprio solvente, após sua condensação, volta novamente para o circuito, como eu disse, né? Você extrai o óleo com o solvente, evapora ele, depois condensa e faz com que ele retorne ao seu sistema. Então, basicamente, o custo que você tem é o custo inicial, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho da aplicação desses materiais na indústria, né? Claro, tanto óleos como gordura, que é o que a gente vem falando até agora. Como eu disse, ceras, eu vou falar um pouquinho separado, né? Primeiro falar de óleos e gorduras e depois eu falo de cera separado, tá? Mas quando a gente fala da aplicação industrial desses materiais, a gente tem aqui indústria alimentícia, né? Acho que é a primeira coisa que vem à cabeça da gente quando a gente fala de óleos e gorduras. Então, não pude deixar de colocar aqui nosso queridíssimo biscoito recheado, que é riquíssimo em gordura hidrogenada, né? Mas temos aqui também manteigas e margarinas, alguns óleos, dentre outros, o nosso xilito, né? Também riquíssimo em gordura hidrogenada, sorvete, dentre outros, né? Mas aí a gente vai ter também a produção de sabão, nós temos aqui sabão, sabonete, dentre outros, a perfumaria, farmacêutica, fabricação de detergentes, lubrificação mecânica, fabricação de tintas, adesivos, produção de biodiesel. Essas que são algumas das aplicações dos óleos e gorduras, tá? Então, na perfumaria você vai ver que existem alguns perfumes um pouco mais oleosos, justamente devido ao fixador que ele tem, né, que diminui a volatilização do seu óleo essencial, do seu composto volátil, né? Então, ali basicamente é um óleo. Na indústria farmacêutica, a solubilização de alguns fármacos que não são solúveis em água, né? Então você pode solubilizar eles em óleos, principalmente para poder fazer injeções, tá? Lubrificação mecânica nem se fala, né? Se você for ver, todo maquinário, todo material mecânico necessita de lubrificação, seja as próprias máquinas que fazem esse processamento aqui, ou carros,
né, caminhões, entre outros. Fabricação de tintas, nós vimos na aula passada sobre tintas que existem os chamados óleos de secagem, por exemplo, que facilitam e aceleram a secagem das tintas. Mas além delas, nós temos também o intuito do óleo numa tinta como um formador de filmes, né? Alguns óleos podem se autopolimerizar e formar filmes de tal forma que aquela camada de filme formada pode ser uma película protetora que vai reter os corantes, os pigmentos, né? Na indústria de adesivos e, claro, a produção do biodiesel, que hoje, pelo menos aqui no Brasil, é um dos recursos que está sendo bastante estudado. Porque a gente tem aquela preocupação, né? A gente viu lá na indústria do etanol, por exemplo, que, se não me falha a memória, 1975, aquela preocupação da crise do petróleo. Então o pessoal pensando, o petróleo é um recurso esgotável, ele não é renovável. Quando ele acabar, o que vai ser da gente, né? Então começou-se a estudar outras alternativas de combustível que fossem alternativos ao petróleo. Então veio aquele boom do pró-álcool, né, já em 1978, que começaram a se produzir carros que eram movidos a etanol. O etanol começou a ser misturado com a gasolina e a gente teve uma série de consequências. E hoje a gente ainda tem essa preocupação, claro, né? Mas apesar de menor, mas o diesel, ele acabou sendo também um grande vilão, o pessoal dizer que ele era um grande poluente e que ele, assim como a gasolina podia ser findável uma vez que o petróleo é um recurso não renovável. Então, houve uma pesquisa recentemente bem intensa sobre biodiesel, né? Então é comum você encontrar biodiesel hoje a partir da mamona, a partir da soja, a partir do algodão, tá? E hoje, até por leis, o óleo diesel vendido no Brasil tem uma fração de biodiesel também. Aí falar um pouquinho do aspecto econômico, tá? Ainda bem que o cultivo de grãos, ele é muito forte no Brasil, tá? Então, eu consegui esses dados mais facilmente. Se vocês forem olhar, tem indústrias que é absurdamente difícil você conseguir algum dado. Mas isso aqui foi muito simples, porque o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, perdendo apenas para os Estados Unidos, tá? Então, como a gente tem essa produção muito intensa, é algo muito visado, muito investido, os dados eles também são muito difundidos, tá? Então, eu peguei aqui especificamente a indústria da soja, né, que é apenas um dos óleos que nós vamos trabalhar, mas, claro, que é um dos óleos principais no Brasil, mas o óleo principal no mundo é o de palma, nós vamos ver um pouco mais à frente, mas só para vocês terem uma noção da grandiosidade que nós temos desse mercado aqui, tá? Então, por exemplo, na safra de 2020, a cultura ocupou, faltou um U aqui, desculpa, ocupou uma área de 38,79 milhões de hectares. Foi uma produção de 135,61 milhões de toneladas. Tá? Então você vê que é muita coisa. E a produtividade brasileira é muito boa, que em média nós produzimos 3.330 quilos por hectare. Ou seja, é uma produção muito satisfatória. Tudo isso daqui é feito da pesquisa e do investimento que foi realizado na melhora da eficiência do plantio. Tá? Já os Estados Unidos, por sua vez, é o maior produtor mundial do grão e eles respondem por uma produção de 113,45 milhões de toneladas em 2020, tá? Desculpa, eu não coloquei aqui, mas foi em 2020 essa informação. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mostram que a soja tem uma importante participação nas exportações brasileiras e em 2020 foram 83,028 milhões de toneladas, o que representaram para os nossos cofres 28,59 bilhões de dólares. Tá? Ainda é em dólar isso aqui. Sempre que a gente fala de comércio exterior, tem que ficar atento
o valor do dólar, né? Afinal, às vezes é melhor você consumir aqui dentro do que exportar, às vezes é melhor exportar o produto e importar de fora para poder consumir aqui, dependendo do valor do dólar. Então você vê que isso daqui é só referente à soja, que tem por grande princípio, né, um dos grandes princípios aqui é a extração do óleo. Isso daqui movimenta bilhões e bilhões de dólares todo ano, né? Como eu disse, só para o Brasil aqui, nós temos 38, desculpa, 135,61 milhões de toneladas produzidas, né? Então, uma quantidade absurdamente grande. Se você transforma tudo isso aqui em dinheiro, né, isso aqui vai entrar na escala de, por exemplo, 25 bilhões de dólares, que é muita coisa, tá bom? E, tá, beleza. Então, comentando da soja, foi o grão de soja cuja estrutura física é especialmente apropriada para a extração a solvente, o fator responsável pelo elevado desenvolvimento dessa indústria. Ou seja, graças à soja foi que houve esse grande investimento na indústria de produção de óleos vegetais. Tá? E em virtude do elevado rendimento em óleo, praticamente todas as fábricas de óleo de soja têm unidades extratoras a solvente. Tá? Porque somente a prensagem não vai te dar uma eficiência suficiente para que esse produto seja comercializado. Então, se você somente faz a prensagem, é possível que você tenha prejuízos ali, que o seu produto seja de um valor muito superior ao dos outros. O que não é muito interessante, vias que o comércio é uma constante concorrência, né? E é até interessante você ver rótulos, porque quando você olha o rótulo, às vezes ele diz assim, óleo extraído por solvente hexano, óleo extraído por solvente etanol. E isso, ele já traz para a gente como eu posso dizer, um cuidado a mais, né? Claro que existe toda uma preocupação para que esse solvente seja totalmente extraído no seu processo de aquecimento e extração do solvente, mas se você tiver ainda muito receoso ou tiver alguma limitação alimentar ou filosófica, né, você pode escolher qual tipo de óleo utilizar. Por exemplo, os adventistas têm uma série de restrições alimentares, então eles podem escolher utilizar o óleo que é extraído com base no hexano e não no base no etanol, tá? Já falando um pouquinho de produção mundial, como é que é mundial, eu não consegui pegar dados, né, tão recentes, infelizmente. Já é um pouco mais complicado, mas eu peguei aqui alguns, tá? Então, quando a gente fala de produção de óleo mundial, o principal é o óleo de palma, né? Não tem para onde correr, tá? Isso daqui é muito produzido, principalmente naquela região ali, do sudeste europeu, nordeste asiático, né? Tailândia, Índia, Malásia, tá? Eles fazem a extração da palma. E você vê que é uma quantidade muito grande. Quando a gente fala em milhões de toneladas, nós temos aqui aproximadamente 45 milhões de toneladas da extração do óleo de palma, em contrapartida, 37,3 milhões de toneladas do óleo de soja. Né? Vê aqui a diferença. Mas quando a gente fala em termos América, Brasil e Unidos, o óleo de soja é estritamente predominante, né? Isso aqui é mais para aquela outra região que eu comentei. Em terceiro lugar, nós vamos ter o óleo de canola, também muito extraído naquela região do lado do Oriente Médio, também nos Estados Unidos. Óleo de girassol vem em quarto lugar, extraído um pouquinho no mundo todo, né? Mas também bem extraído. Se a gente para poder ver, a evolução do consumo de óleos vegetais no Brasil, né? Olha só, de cara a gente vê que o óleo de soja ele é predominante, não tem para onde correr, né? A gente pegando aqui os dados de 2007, por exemplo, o óleo de soja corresponde aqui a quase 3.200 milhões de toneladas. Enquanto em segundo lugar vem o óleo de algodão com somente 255. Vê o salto que é dado aqui, né?
E aí, em terceiro, o óleo de palma com 120. Então, nós podemos ver aqui claramente o salto e o quão o óleo de soja ele é predominante no consumo e na estação brasileira. E aí, como eu disse, em separados falar um pouquinho da cera, tá? Mas a produção da cera, ele basicamente pode ser uma extração mecânica ou por efeito de temperatura. A cera de carnaúba, por exemplo, ela é extraída por meio da batida das folhas e depois o aquecimento e pingagem para poder extrair aquela cera, né? As ceras de origem animal, muitas vezes elas já são simplesmente já obtidas diretamente na natureza, porque elas são secretadas, né? Como, por exemplo, a cera de abelha. Então, a obtenção da cera é um processo simples, basicamente um processo mecânico ou via aquecimento, tá? Mas a cera, quanto à sua origem, nós podemos classificar ela como sendo cera de origem animal, né, que ela basicamente é secretada como matéria protetora ou impermeabilizadora por alguns animais. É muito comum você ver, por exemplo, alguns pássaros, como o pato, ele fica bicando ali, normalmente debaixo da asa, e depois ele passa para trás, né, e começa a passar aquilo dali nas penas. As aves que costumeiramente vão para a água, elas têm uma glândula que produz uma cera impermeabilizante de suas penas. Então ele ali, na verdade, está extraindo aquela cera e passando nas penas para poder evitar de afundar. Por isso que ele, com essa impermeabilização, ele consegue ficar boiando ali tranquilamente, tá? Já no caso da cera de abelha, por exemplo, a própria abelha secreta aquela cera, né? E você consegue extrair e obter ela diretamente, tá bom? No caso das ceras vegetais, elas são encontradas como revestimento nas folhas, nos caules, nas flores e nas sementes, tá? Aquelas folhas que você pega e você tem uma textura mais grossa, né, que ela não absorve água, normalmente aquela folha possui ceras na sua superfície, tá? E como eu disse, nós podemos ter também essas ceras de origem mineral, né, por assim dizer, que são ceras de parafinas obtidas do petróleo, são as chamadas ceras verdadeiras, tá? Mas elas ainda exigem um certo processamento. Afinal, elas já vão ser consequência do produto de refino do próprio petróleo, né? E vamos ter também as ceras sintéticas que nós podemos obter, que vão ser esses materiais produzidos em laboratório por meio de reações químicas adversas, tá? Então, quando a gente fala das funções dessas ceras, a principal função que nós vimos é que eles são impermeabilizantes, tá? Então, olha só, aqui coloquei algumas folhas e flores, né, para você ver que ele apresenta uma superfície altamente hidrofóbica, né? Você vê que a água, quando chega na superfície, forma forma gotas perfeitas, indicando que eu tenho uma superfície altamente hidrofóbica, né? E se você for parar para ver um detalhezinho interessante, que até eu dou o toque para vocês, que se quiserem fazer, façam, né, para vocês comprovarem. Mas olha só essa maçã aqui, tá? Se você for ver a maçã extraída em natura, a maçã nacional, algumas maçãs maiores, ela não é tão hidrofóbica assim. A superfície dela acumula um pouquinho de água, há uma boa molhabilidade. Porém, aquelas maçãs, né, maiores, mais caras, o pessoal normalmente faz uma camada de parafina sobre ela. Para que ela fique mais brilhosa, mais chamativa e para que ela se conserve por mais tempo. Então, se você for pegar uma dessas maçãs mais bonitas, as que você vê no mercantil, e passar uma laminazinha nela, você vai ver que vai sair uma camadinha branca antes de você chegar na casca. É parafina. Tá, o pessoal faz esse tratamento nesses produtos. Então, o adequado seria aquecer para poder derreter a parafina e retirar tudo, né? Mas, se você aquecer a maçã, pode mudar o sabor e tudo. Então, normalmente, eu recomendo que você raspe ou tire a casca dessas maçãs importadas, né? Maçã nacional, não. Já tem
o princípio dela é ter um custo operacional baixo, então ela é barata por si só, não tem por que fazer isso, tá? Mas essas maçãs importadas a galera faz isso, tá? E a parafina é uma cera, impermeabilizante também, conservante, tá? Por isso que serve a aplicação dos dois casos. Outra função que eu coloquei aqui foi construção de colmeias, né? Isso aqui no caso da cera animal direta, porque essas colmeias aqui podem ser adsorventes e catalisadores da produção do mel a partir do pólen, tá? E eu coloquei função protetora no caso do cerume de ouvido, tá? Onde o adequado, na verdade, é você limpar a região exterior, se quiser com um cotonete ou com um papel, uma toalha, alguma coisa, mas você empurrar, você usar um cotonete de forma inadequada, você empurra essa cera para dentro, tá? Então, isso pode tapar o seu duto auditivo externo. O correto sempre é introduzir com movimentos circulares, né? Ou fazer, de fato, a chamada retirada mecânica, que é com a pessoa vai lá com a hastezinha metálica e puxa essa cera para fora, né? Antes coloca um secante para poder facilitar e faz esse procedimento, tá? E quando a gente fala de aplicações de ceras, as aplicações são as mais diversas possíveis, tá? Fabricação de velas é um dos comuns que a gente já associa, né? Porque é digamos assim, o termo mais comum da gente ver a gente vê uma parafina, a gente vê ceras na produção de graxas para sapato, fabricação para vernizes, medicamentos, cera para assoalho, fabricação de sabão, entre outros, né? Então, coloquei aqui, por exemplo, fabricação de vernizes, é muito comum você ter ceras junto com vernizes, que são um tipo específico de tinta sem pigmento, né? A gente comentou isso na aula passada, mas eles servem justamente para você poder ter um caráter brilhoso e ter uma melhor adsorção ali. Porque, como foi comentado, a cera, ela consegue, na forma líquida, ter uma baixa viscosidade, ser muito fluido. Então ele consegue permear nesses poros da madeira e quando seco, né, quando esse solvente sai, ele já vai estar introduzido ali nesses poros, o que vai diminuir a área de contato da minha madeira com o meio externo, tá? Aqui um pouquinho, quando a pessoa coloca aparelho odontológico, né, normalmente coloca-se cera para poder proteger algumas plaquinhas dessa daqui, tanto contra a corrosão, como para poder evitar que esses ferrinhos aqui venham a machucar o tecido dentro da boca, tá? Cera para assoalho, para poder deixar realmente deixar o piso mais brilhoso, mais liso, né? Dentre outros, claro. Então, a cera vai ter todas essas funções e aplicações, mas caracteriza-se também como sendo um material composto por ácidos graxos junto com glicerídeos, tá? No caso, triglicerídeos. Então, galera, uma última aplicação que eu queria comentar com vocês aqui das ceras no caso da cera de abelha, tá? Que é um caso bem específico que a cera de abelha ela é muito utilizada para fins medicinais. Se ela é mascada pura, ela elimina o tártaro dos dentes e se mascada com mel, ela é eficaz no caso de sinusite e outros tipos de reação alérgica. Inclusive, já devo ir no mercado essa semana para poder comprar, porque terça de manhã meu nariz está horrível, né? Então, era isso que eu tinha para poder falar com vocês hoje. Então, vamos lá, rapidão. Nós vimos basicamente que óleos, gorduras e ceras, elas são compostos por esses ésteres, onde a parte alcoólica é um glicerol e a parte ácida é um ácido graxo, né? Nós definimos ácidos graxos como ácidos de cadeia orgânica longa. Vimos que óleos, gorduras e ceras podem ter diferentes origens, seja ela vegetal, animal ou mineral, tá? Vimos que basicamente óleos são os glicerídeos com ácidos insaturados e são líquidos à temperatura ambiente, ou seja, esse ácido graxo que vai conduzir o óleo, ele vai ter ligações duplas na sua estrutura. No caso das gorduras, não. Esses glicerídeos vão ser ácidos saturados. São ácidos de cadeia mais linearizada que conseguem
um está absorvido sobre o outro, que aumenta o grau de cristalização. Então ele se torna sólido, né? Eu tenho forças intermoleculares mais fortes. Já as ceras predominam os glicerídeos de ácido saturado também, tal qual a gordura, só que eles são mais duros e quebradiços do que a gordura, tá? Então a gente viu que existe um tratamento para poder fazer a extração do óleo, que nós chamamos de óleo bruto. Esse processo pode ser a prensa hidráulica, que é uma prensagem mecânica, e temos a extração com solvente, que é onde você utiliza um solvente orgânico para poder extrair o óleo das células que você tem ali, seja ela vegetal ou animal, né? Normalmente vegetal, é claro. Temos vários pontos críticos nesse processo de extração, então é um processo que devemos controlar muito bem todos os parâmetros. E podemos extrair o óleo bruto por esses dois processos, da prensagem ou da extração. Mas esse óleo bruto, ele não tem ainda as características necessárias para a gente fazer o seu uso. Então a gente tem que analisar a acidez, a cor, o odor e a presença de gomas e tratar cada um desses de forma específica para poder ele ter um uso direto. O primeiro processo que nós fazemos é a chamada degomagem, onde a gente retira as gomas desses óleos, né, para poder facilitar o processo de refino. Basicamente, eu vou ter o meu óleo bruto, que eu misturo com água, faço a centrifugação. Dessa centrifugação, eu vou ter a chamada borra, ou resíduo sólido, que eu vou retirar, né? E daí eu vou ter o meu óleo degomado. Uma vez que eu tenho o meu óleo degomado, eu posso fazer o refino, que ele vai consistir na neutralização ou desacidificação, no branqueamento e clarificação e na desodorização, onde no condicionamento eu vou adicionar ácido fosfórico, na neutralização eu vou adicionar soda cáustica para poder neutralizar, faço a lavagem para poder retirar os outros resíduos e depois eu faço a desodorização, tá? Que é o aquecimento para poder retirar resíduos voláteis. E eu faço também o branqueamento, que é passar por filtros mecânicos para poder retirar a chamada terra. Oh, faltou um nomezinho agora. Cadê o nome? Desculpa. Faltou um nomezinho, mas seria a terra de filtragem, tá? Alguma coisa do tipo. Então, basicamente eu tenho estas etapas. A desodorização, como já foi comentado, basicamente é um aquecimento do meu óleo conectado a uma bomba de vácuo, né, para poder retirar os resíduos voláteis. O branqueamento ou clarificação é passar o meu óleo por resíduos ou filtros de argila e carvão, né, para poder retirar essas argilas que vão estar junto com o meu óleo, e assim eu faço a clarificação dele. Na extração e no refino foi isso. Na extração e no refino dos óleos, falamos de várias aplicações deles, né, que são bem vasta. Vimos o aspecto econômico, que é muito grande também, né? Como o Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja, isso daqui impacta muito a nossa indústria, né? E o óleo de soja é o produto principal que nós comercializamos de derivados da soja aqui no Brasil também. Tá? Perdemos apenas para os Estados Unidos, que afinal tem um território gigantesco de produção e uma eficiência de colheita muito grande. Vimos que, apesar de tudo, né, o óleo de palma é o mais utilizado, mais produzido industrialmente, mas em regiões ali da Índia, Tailândia, Polinésia, Malásia, mais para aquele lado de lá, tá? E aí fechamos falando um pouquinho de ceras, onde dizemos que ela pode ter origem animal, vegetal, mineral ou sintética, e de suas aplicações entre da impermeabilização, na proteção, construção de colmeias, e na outras aplicações que seria utilização na indústria de ceras, graxas, fabricação de vernizes, e assim por diante, né? Então, essa foi nossa aulinha comentando sobre óleos, gorduras e ceras.